Bem-vindo ao Decreto Sutil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Por que justamente o personagem mais engraçado de Stranger Things é também um dos mais lúcidos, estratégicos e emocionalmente inteligentes da série? Dustin Henderson nunca foi o mais forte. Nunca foi o líder óbvio. Nunca foi o mais temido. E ainda assim, ele sempre foi essencial. Hoje, você vai descobrir que Dustin não é só um personagem carismático. Ele representa um arquétipo poderosíssimo, ligado à mente consciente, à física do campo, à construção de identidade e à inteligência emocional aplicada. E mais do que isso, você vai entender o que pode absorver desse arquétipo para transformar sua própria vida e quais armadilhas desse mesmo padrão você precisa evitar. Fica comigo até o final, porque este vídeo vai muito além de Stranger Things. Dustin Henderson é comandado por um arquétipo que mistura 3 forças principais: o alquimista, o eterno aprendiz e o conector social. Esse arquétipo não domina pela imposição, ele domina pela compreensão. Dustin não tenta controlar o mundo, ele tenta entender como o mundo funciona. Na psicologia analítica, esse é o ego que não se identifica com a persona rígida. Ele não veste uma máscara para sobreviver, ele permanece fiel à própria essência, e isso é raríssimo. Vamos começar pela construção da identidade dele. Dustin nasce fora do padrão, fisicamente, socialmente e emocionalmente. Ele tem uma condição genética que afeta seus dentes, o que, na adolescência, é um prato cheio para insegurança e bullying. Mas aqui está o ponto-chave. Ele não constrói sua identidade a partir da falta. Ele não pensa, sou menos porque sou diferente. Ele pensa, mesmo sem verbalizar, sou diferente, então tenho outro papel. Isso cria uma identidade não fragmentada. Em vez de gastar energia lutando contra si mesmo, ele a canaliza para entender o mundo ao redor. Na prática, isso significa que Dustin não luta contra quem ele é, não tenta se encaixar negando sua essência, e não terceiriza seu valor. Ele não depende da aprovação externa para se sentir completo. Isso gera uma coerência interna absurda. E coerência gera um campo energético estável e poderoso. E isso nos leva ao segundo ponto: o corpo como portal da mente. O corpo de Dustin nunca vira uma prisão. Vira um portal. Ele não entra em conflito com o próprio corpo. Ele não se envergonha da própria condição, a ponto de fazer piada com ela para quebrar o gelo. Ele não cria uma guerra interna. Quando o corpo é aceito a mente se organiza. Quando a mente se organiza, a realidade responde. Isso é física aplicada à consciência. Dustin habita o corpo com presença. E presença é poder. Enquanto muitos de nós travamos uma batalha diária com nossa aparência, nosso peso, nossa autoimagem, Dustin simplesmente aceita e segue em frente. Essa energia, que seria desperdiçada em autocrítica, ele a usa para resolver problemas complexos e salvar o mundo. Agora vamos diferenciar poder reativo de poder consciente. O poder reativo nasce do medo. É a resposta de luta ou fuga. O poder consciente nasce da escolha. A maioria das pessoas e dos personagens reage. Dustin escolhe. Ele sente medo? Comes. Ele está enfrentando monstros de outra dimensão, mas ele não se identifica com o medo. O medo passa por ele, mas não o define. Enquanto outros personagens entram em pânico, gritam e correm sem direção, a primeira reação de Dustin é perguntar, observar, conectar informações. Lembra quando ele encontra o Dart? Enquanto qualquer um veria um bicho nojento e perigoso, ele vê uma nova espécie, uma oportunidade de aprendizado. Essa postura muda completamente o campo energético ao redor. A reatividade cria caos. A consciência organiza. Ele acalma no olho do furacão, o cientista no meio da batalha. Isso nos conecta com a PNL invisível do personagem. Dustin usa a linguagem como uma ferramenta de regulação emocional, tanto para si quanto para o grupo. Primeiro, ele usa o humor para quebrar a tensão. Em momentos de pavor absoluto, ele solta uma piada que alivia a pressão e permite que todos respirem. Segundo, ele usa a curiosidade para reduzir o medo. Ao invés de focar no monstro, ele foca em entender como o monstro funciona. Isso tira o poder do desconhecido. E terceiro, ele usa explicações simples para acalmar. Ele traduz conceitos científicos complexos para que seus amigos entendam a situação e saibam o que fazer. Isso é programação neurolinguística no nível mais sutil. Ele muda o estado interno do grupo. Quando o estado muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o destino muda. Vamos falar agora de física quântica e campo energético. Sei que parece viagem, mas é mais simples do que parece. Na física do campo, simplificando muito, o observador afeta a realidade observada. Quem observa com medo colapsa a função de onda em ameaça. Vê perigo em tudo. Quem observa com curiosidade colapsa a função de onda em possibilidade. Vê soluções onde outros só veem problemas. Dustin vibra curiosidade. O resultado? Ele acessa soluções.
Ele vê a conexão entre os campos magnéticos e o portal. Ele entende a mente da colmeia do Vecna. Ele constrói o cérebro, a torre de rádio para se comunicar com a Sazi. O arquétipo dele emite uma vibração de alegria consciente, interesse genuíno e flexibilidade mental. Esse campo reorganiza o ambiente ao redor. Não é magia, é coerência vibracional. A frequência que ele emana atrai informações e sincronicidades que levam à solução. Pensa na evolução dele ao longo das temporadas. Dustin evolui sem endurecer. Ele amadurece, mas não perde a leveza. Ele sofre como na morte do Eddie, mas não fecha o coração. Ele aprende, mas não se torna cínico. Ele continua acreditando nas pessoas, na amizade, na ciência. Isso mostra um amadurecimento real, que é baseado em integração, não em negação. Ele integra a dor e o aprendizado, mas mantém sua essência curiosa e alegre intacta. Claro que ele não é perfeito. Vamos falar dos traumas, sombras e da superação dele. Dustin carrega o medo de rejeição, a insegurança social e a sensação de não pertencimento. Isso fica claro no início, quando ele se sente deixado de lado pelos amigos que começam a namorar. Mas ele transforma essa dor em inteligência emocional. Em vez de se isolar, ele cria novas conexões, como a amizade incrível com Steve Harrington. Ele não reprime a sombra, a sensação de ser o esquisito. Ele dialoga com ela, a aceita e a transforma em sua maior força. Isso é cura real. Então, depois de toda essa análise, o que a gente pode absorver do arquétipo do Dustin para nossa vida? E o que a gente precisa evitar para absorver? Primeiro, a curiosidade diante do medo. Da próxima vez que sentir medo, em vez de paralisar, pergunte: o que eu posso aprender com isso? Como isso funciona? Segundo, a comunicação consciente. Use o humor para aliviar, a clareza para guiar e a empatia para conectar. Terceiro, a leveza estratégica. Levar a vida com mais leveza não é ser irresponsável, é ser inteligente, é economizar energia para o que realmente importa. E quarto, a inteligência emocional. Acolha suas emoções, entenda de onde elas vêm e escolha como responder a elas. Agora, o que evitar? Cuidado para não usar o humor como fuga. Fazer piada de tudo pode ser um jeito de não lidar com emoções profundas. Cuidado para não negar essas emoções. Sentir tristeza, raiva e medo é humano. O poder está em sentir sem ser dominado. E por último, cuidado para não se esconder para agradar. A leveza do Dustin vem da autenticidade, não de se anular para caber no mundo dos outros. Leveza sem consciência vira escapismo. Leveza com consciência vira poder. Dustin nos ensina que o verdadeiro poder não está na força bruta, na liderança autoritária ou na aparência perfeita. Está na mente curiosa, no coração aberto e na coragem de ser autenticamente quem você é, especialmente quando isso te torna diferente. Se este vídeo fez sentido para você, curte e comenta aqui embaixo. Quando você faz isso, o algoritmo entende que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, e assim o decreto sutil alcança quem precisa ouvir essa mensagem. Me conta nos comentários o que você mais aprendeu com o Dustin e qual outro personagem você gostaria de ver decodificado aqui. Se inscreve no Decreto Sutil, porque aqui a gente decodifica personagens, arquétipos e consciência de forma profunda, humana e transformadora. Até o próximo vídeo. E lembra, a mente alinhada cria realidades extraordinárias.